Esqueça tudo que você sabe ou não sabe sobre padrões de candle no mercado financeiro. Você não precisa mais disso. O vídeo de hoje é praticamente um guia definitivo, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer a leitura das velas corretamente, para que você entenda o que o mercado está a te dizer com cada informação e automaticamente maximize seus resultados e ganhe muito mais dinheiro como trader. Tá preparado? Então, papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader profissional e nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer a leitura das velas corretamente para que você nunca mais precise se preocupar em decorar qualquer tipo de nome de padrões de candlestick aqui no mercado financeiro. O objetivo principal desse vídeo é te ensinar que o movimento do preço é sempre muito mais importante do que identificar uma boa região. Então não importa, por exemplo, se você sabe encontrar um bom suporte, uma boa resistência, uma boa linha de tendência, se você tem uma boa estratégia, se você não souber interpretar o que cada candle está querendo te dizer, possivelmente você nunca vai sair do lugar como trader. Então assim, o vídeo de hoje é simplesmente utilidade pública. Então faz favor, clique agora aqui, ó, inscreva-se no canal, né? E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque quem dera se eu lá atrás tivesse tido acesso a uma informação tão valiosa como essa, que muitos cobram para poder ensinar, viu? Claro que antes da gente começar também, quero deixar meu Instagram aqui, @EuanaTavares. Segue lá que eu vou curtir muito me conectar com você. Então, sem mais enrolação, simbora pro conteúdo. Estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o vídeo de hoje ele vai ser dividido em duas partes. Hoje vocês vão aprender exclusivamente sobre leitura de candlesticks e movimentação de vela, ok? Regiões também. E na próxima semana, no vídeo da semana que vem, vamos falar 100% sobre reversão de vela, tanto no time atual quanto também em times maiores. Então, um vídeo será complemento do outro vídeo. Lição de casa: assistir o vídeo de hoje e também o da semana que vem, para que unindo os dois, você tenha aí mais pontos para melhorar a sua assertividade no teu dia a dia. Combinado? Segunda coisa, esqueça tudo que você sabe sobre padrões de candles. Um grande erro que muitos iniciantes cometem é ficar presos, né, querendo descobrir ali muito, memorizar padrões de candlestick, sei lá, mulher grávida, engolfo, bebê abandonado, estrela cadente, martelo. Esqueça isso tudo. Por quê? Porque é muito mais importante você entender como a movimentação da vela acontece e o que elas estão querendo te dizer com aquele movimento, com aquele formato específico de candle, do que você ficar preso a esses termos muito técnicos, né? Essas palavrinhas que muitas vezes você vai acabar esquecendo e não vai conseguir fazer uma boa análise. Então, entender e saber ler a vela é muito mais importante do que memorizar nomes de padrões de candlestick, ok? Então, por mais que você nesse processo não tenha conseguido ter muito êxito nessa fase de entender sobre os padrões, não se preocupe, porque na aula de hoje você vai entender por que os mercados fazem esses padrões, para que você entenda e saiba exatamente como identificá-los e o que eles estão querendo te dizer ali no momento das suas operações. Isso é o mais importante, beleza? E o terceiro é: me comprometo a fazer hoje o melhor vídeo nesse canal até então sobre leitura de velas. O primeiro vídeo já foi um sucesso, com quase 1 milhão de visualizações até hoje, né? Até a data de hoje. Mas faltou muitas informações e qualidade no vídeo anterior. Então, o meu objetivo hoje é atualizar aquele vídeo com muito mais riqueza de detalhes e com uma qualidade muito superior àquele, para que a gente consiga aí trazer esse conteúdo da melhor maneira possível, ajudando essa galera que está aí no mercado, beleza? Todos vocês, na verdade, né, gente? Então, a gente vai começar com um conteúdo mais introdutório, falando um pouco sobre como é a estrutura de um candlestick, como que uma vela é formada. E a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: o mercado, aliás, o candle, tá? Especificamente, me conta uma história. A vela me conta uma história.
tá? Então, hoje você vai aprender o que essa vela, o que cada vela que você observa lá no gráfico está te dizendo. Ela tem uma riqueza de informações ali que vão te auxiliar na tomada de decisão. E é isso que você vai aprender agora. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as duas forças que movimentam o mercado: força compradora e força vendedora, ok? A força compradora, ela é representada pelo candlestick de alta, ou seja, a vela de alta. E a força vendedora, ela é representada pelo candlestick de baixa. Quando a gente fala de força compradora e força vendedora, nós entendemos por que o mercado faz aqueles movimentos, né? Onde ele sobe, desce, lateraliza e por aí vai. Quando a gente olha aqui para a figura do candlestick de alta e do candlestick de baixa, nós entendemos o quê? Que toda vez que o preço, né, os candles são os preços dos ativos se movimentando. Toda vez que o preço de um ativo sobe, nós temos ali a representação através de um candlestick de alta. Assim como toda vez que o preço de um ativo desce, ou seja, cai, fica mais barato, nós temos a representação gráfica através do candlestick de baixa, ok? Entendendo isso, a gente vai para a questão de entender como que esses candles são formados. No candle de alta, nós temos sempre a mesma estrutura. Nós temos o ponto de abertura aqui na parte inferior, ok? Esse é o nível onde o preço abriu, ok? Vamos imaginar que esse candle aqui, sei lá, abriu a R$10, beleza? Ele abriu a R$10 e pode acontecer durante a formação da vida daquele candle ali, pode acontecer sim, dele abrir num ponto e descer até um determinado ponto, ou seja, ele abriu nesse ponto, se movimentou e caiu. Quando ele faz esse movimento de queda, qual que é a única força responsável por impulsionar o preço de um ativo para baixo? A força vendedora. Então, quando um candle ele abre num ponto e cai, possivelmente esse candle ficou vermelho, ok? Porque a força vendedora está atuando ali naquele momento. Quando ele cai e faz o movimento de retração, que é exatamente onde ele deixa esse pavio, né, essa sombra, essa vela, e ele simplesmente faz esse movimento de reversão, ou seja, ele era vermelho e ficou verde. Quando ele faz isso, o que significa? Que esse pavio aqui, ó, esse pavio aqui, que é o que alguns chamam de pavio, outros chamam de rastro, outros chamam de sombra, significa que o mercado, que o preço, que o candle foi até aquele determinado momento e retraiu. Quando ele retrai, deixando essa sombra aqui, por que ele retrai? Porque o mercado caiu, ficou vermelho, né? O candle ficou vermelho e de repente, o que aconteceu? Os compradores entraram no jogo impulsionando o preço daquele ativo para cima, daquele candle para cima. Por quê? A única força capaz de fazer com que o preço dos ativos suba é a força compradora. E é nesse momento em que os compradores entram no jogo que é formado o candlestick de alta. Então, quando existe essa formação, o que acontece? Temos o ponto de abertura, que é na parte inferior, o mercado sobe, ou seja, o preço do ativo começa a subir porque os compradores estão atuando ali naquele momento, e a partir do momento em que ele sobe, os compradores estão dominando. Se ele subir até um determinado ponto e recuar novamente, ou seja, retrair novamente, qual que é a única força responsável por empurrar o preço do ativo para baixo? A força vendedora. Por quê? Os compradores atuam empurrando o preço dos ativos para cima. Os vendedores atuam empurrando o preço dos ativos para baixo. Então, quando um candle ele vai até um determinado ponto e volta e deixa esse pavio aqui na parte superior, é o que nós chamamos aqui de força vendedora atuando. Por quê? A única força capaz de empurrar o preço de um ativo para baixo é a força vendedora. Então, todo candle de alta, ele sempre vai ter a mesma estrutura, tá? Ele nasce na parte inferior, pode ser que ele faça um movimento de mínima, que é onde o preço fica mais barato. Então, vamos supor que ele nasceu a R$10 aqui no ponto de abertura, veio até R$9,50, voltou para R$10, subiu, sei lá, foi até R$15, R$16 e depois ele voltou para R$15. Esse movimento que ele faz é o movimento do candle de alta, abrindo na parte inferior, valorizando, faz um movimento de retração novamente, que é onde ele deixa o seu pavio na parte superior e fecha também na parte superior,
ok? Então, todo candle de alta tem exatamente essa estrutura. Ele nasce no ponto de abertura na parte inferior, sobe, valoriza, né, e fecha na parte superior. Esse é o movimento do candle de alta, podendo fazer tanto pavio de mínima, tá? Pavio de mínima sempre vai ser na parte inferior, quanto também pavio de máxima, ok? E aí eu quero que você já comece anotando aí. Toda vez que o mercado, que um candle, que o preço faz um pavio de mínima, significa que ali, naquele pavio de mínima, foram os compradores que fizeram com que o mercado se movimentasse daquela maneira, deixando aquele pavio na parte inferior. Assim como quando um candle deixa um pavio de máxima, que é na parte superior, é porque exatamente naquele ponto de pavio ali, o que aconteceu? Os vendedores entraram no jogo num determinado momento e fizeram isso, ó, empurraram o preço do ativo para baixo, ok? Então, beleza, essa é a estrutura de um candle de alta. Ao contrário do candle de alta, no candle de baixa, a gente tem praticamente a mesma movimentação, né? Porém, da maneira contrária. Então, o que a gente vai observar na formação de um candle de baixa? Nós temos ponto de abertura na parte superior. Então, vamos imaginar que esse candle aqui abriu, sei lá, a R$15, ok? Pode ser que antes de começar a cair, esse candle faça um movimento de alta, tá? Toda vez que um candle faz um movimento de alta, qual é a força que está atuando aqui nele? Força compradora, ok? Se esses compradores dominaram por um tempo e depois voltaram, quando eles voltam, qual é a única força responsável por empurrar o preço do ativo para baixo? Força vendedora. Então, os compradores tentaram dominar o jogo, não conseguiram. Os vendedores voltaram a tomar o controle da situação, ok? E o que acontece? A partir do momento em que um candle tem um ponto de abertura e o mercado cai, ou seja, o mercado passa por uma desvalorização, o preço do ativo fica mais barato, o que nós temos aqui? Vendedores a todo vapor, ok? Então, toda a estrutura de um candle de baixa é exatamente dessa maneira. Ele abre na parte superior, passa por uma desvalorização, o preço cai e ele tem o seu ponto de fechamento na parte inferior. Então, vamos imaginar, sei lá, que ele abriu a R$15 e caiu até a R$10. Se ele chegou a R$10 e fechou aqui, ele é um candle de baixa, que ele tem o seu preço de fechamento mais baixo do que o seu preço de abertura. No candle de alta, a gente tem o preço de fechamento mais alto do que o preço de abertura, entende? Assim como um candle de alta pode deixar pavio dos dois lados, o candle de baixa também pode fazer esse movimento. Então, o que acontece, por exemplo, quando um candle de baixa, ele vem até um determinado ponto, vamos supor que ele veio de R$10 até R$9,50, e depois ele retorna para R$10. Qual é a única força capaz de impulsionar o preço de um ativo para cima? Os compradores. Então, esse candle que ficou vermelhinho aqui, ele vai ser impulsionado pelos compradores e é como se aqui nós tivéssemos uma força dominando, que é a força compradora, que faz com que os candles deixem pavios na parte inferior, tá? Então, a partir desse ponto que você entende como funciona a estrutura de um candlestick, a gente vai para a próxima parte da aula, que é onde vocês vão aprender a ler as velas e entender o que essas velas estão te falando no momento das suas operações, ok? E aí, só para fechar, ok? Candle de alta e candle de baixa. Força compradora e força vendedora, beleza? Seguimos. Agora a gente vai aqui, deixa eu abrir outra tela aqui, só um minuto. Para a tela do meu Paint, ok? Onde nós vamos entender um pouco mais sobre essas duas forças, ok? Força compradora e força vendedora. Eu já te expliquei como que um candle se movimenta, certo? Já te expliquei que toda vela de alta, sem exceção, toda vela de alta ela tem essa formação. O preço nasce na parte inferior, o preço fica mais caro, ok? E fecha na parte superior. Existem inúmeras velas verdes no gráfico para você analisar com inúmeros formatos diferentes, não é verdade? Então, esqueça tudo que você aprendeu até agora, porque eu quero que você aprenda sobre a movimentação e o que essas velas estão querendo te dizer, beleza? Vamos imaginar que você esteja aqui agora, a gente vai falar primeiro da força compradora, ok? A gente vai falar primeiro da força compradora e depois da força vendedora para que você entenda por partes. Vamos imaginar que você tem uma vela que nasceu
no ponto de abertura aqui embaixo, ok? Essa vela passou por uma valorização gradativa e o preço do ativo ficou mais caro, mais caro, mais caro. E em nenhum momento essa vela fez um pavio de máxima ou de mínima. Sim, nem todas as velas têm pavios, tá, pessoal? Às vezes acontecem velas que não têm pavio nenhum. Quando a gente tem um candle que faz esse movimento, onde ele não deixa pavio de máxima nem de mínima, o que ele está nos dizendo ali? Que ele é um candle de força. Ele é um candle onde nós temos ali muitos compradores predominando naquele momento, onde em nenhum momento ele teve algum tipo de indecisão ou de domínio de força vendedora. É um candle de muita força compradora. Então, qual é a história que esse candle aqui está nos contando? Que os compradores estão agindo ali a todo vapor, beleza? Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que um candle nasceu aqui, ok? Na parte inferior. Ele caiu, ou seja, qual é a única força capaz de empurrar o preço do ativo para baixo? Força vendedora. Então, a partir do momento em que um candle nasce num ponto e cai, qual que é a cor daquele candle, pessoal? Esse candle nasce e cai. Então, é a força vendedora, representada pela cor vermelha, né? Popularmente falando. Alguns traders utilizam outras cores, mas a maioria usa vermelho. Então, beleza. Vamos imaginar que o candle nasceu, o preço desvalorizou, ficou mais barato, caiu, caiu, caiu. E, de repente, os compradores entraram no jogo e vieram com tudo. Quando os compradores entram no jogo, o que acontece? O preço do ativo é empurrado para cima, porque existe ali uma força atuando que faz com que o preço do ativo se valorize. Então, o que acontece? Esse mercado começa a retrair. A partir do ponto em que os compradores começam a dominar, aquela vela que era vermelha, se o preço passa do seu ponto de abertura e começa a subir, aquela vela deixa de ser vermelha, ok? E passa a ser verde. Então, basicamente, essa vela vai ter basicamente essa estrutura aqui, ó. Ela vai deixar um pavio gigante na parte inferior. Por quê? Porque o mercado, o que o candle está nos contando aqui nesse cenário, pessoal? Ele está nos dizendo o seguinte: os vendedores tentaram entrar, tentaram dominar, não tiveram força, ok? E os compradores voltaram com tudo, empurrando o preço desse ativo para cima. A partir desse momento, os compradores estão dominando o mercado, ok? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um candle estruturalmente dominado pela força compradora. Agora eu vou te falar uma frase, que se você não viu o vídeo anterior de leitura de velas, vai fazer muito sentido para você, que é o seguinte: pavio tem cor. Pavio tem cor. E eu quero que você anote aí a seguinte frase, tá? Vou até anotar aqui também, que eu quero que você também anote aí. Ó, vou colocar aqui embaixo. A única força capaz de empurrar o preço do ativo para cima é a força compradora, ok? E sempre que a força compradora está no jogo, o que acontece com o candle? O candle sempre vai deixar pavio na parte inferior, ou seja, pavio na parte inferior. Inferior é igual a força compradora. Cara, anota isso aí, porque agora eu vou falar outra coisa que vai fazer muito sentido para vocês. Se eu entendo que a única força capaz de empurrar o preço do ativo para cima é a força compradora, e força compradora sempre vai ser representada pela cor verde e também por pavio na parte inferior, isso significa dizer que pavio tem cor. Ou seja, se esse pavio tem cor e quem deixa pavio na parte inferior é a força compradora, simbolicamente, é como se essa vela aqui, que eu acabei de desenhar para vocês, é como se essa vela fosse toda verde. Por quê? O preço do ativo, em algum momento, quando ele nasceu, foi lá embaixo, então, simbolicamente, essa vela era vermelha. E quando os vendedores saíram do jogo e os compradores dominaram, é como se aquela vela estivesse ficado inteirinha verde. Então, eu quero que você anote aí, pavio tem cor. Pavio tem cor. E o pavio na parte inferior sempre vai ser verde. Simbolicamente, na sua mente, você tem que entender que o pavio na parte inferior é sempre verde. Então, qual é a força dessa vela aqui? Essa vela tem força vendedora? Não.
essa vela é 100% força compradora. Pode acontecer também o seguinte cenário. Vamos lá. O mercado nasceu aqui nesse ponto. Deixa eu desenhar melhorzinho aqui. O mercado nasceu aqui nesse ponto, beleza? Ele veio, valorizou. O preço do ativo subiu, ficou mais caro. Chegou até um determinado momento que ele começou a cair, ou seja, o que aconteceu com esse candle aqui, pessoal? Ele subiu, compradores estavam a todo vapor, de repente ele perdeu força, compradores perderam força, vendedores começaram a atuar. O que os vendedores fazem? Empurram o preço do ativo para baixo. A partir do momento em que o preço desse ativo começa a recuar, o que está acontecendo ali? Uma atuação forte da força vendedora. Aí vamos imaginar que esse mesmo candle, ele voltou até o seu ponto de abertura, caiu, ou seja, ficou vermelho também. Vamos imaginar que ele está vermelho aqui, caiu. Foi até um determinado ponto e retornou para o seu ponto de abertura, fechando mais ou menos dessa maneira aqui. Como que esse candle vai estar representado, pessoal? Esse candle vai estar basicamente assim, ó. Porque o que acontece? Quando um candle deixa um pavio, significa que ele foi até aquele determinado ponto e voltou, correto? Correto. O pavio é como se fosse o rastro de uma vela. Então, quando o mercado vai até um ponto e retorna, vai e retorna, ele deixa essa figurinha aqui que nós chamamos de pavio, de sombra, de cauda, beleza? Certo. Se pavio tem cor, como seria esse candle, simbolicamente falando, no seu cérebro, se pavio tem cor? Qual é a única força capaz de empurrar o preço de um ativo para baixo? Força vendedora. Então, é como se esse pavio aqui, simbolicamente falando, fosse vermelho. Olha isso. E assim como na parte inferior, qual é a única força capaz de empurrar o preço de um ativo para cima? Força compradora. Então, simbolicamente, é como se esse pavio aqui fosse todo verde. O que nós temos ao olhar para essa vela de maneira simbólica, como se a gente estivesse enxergando os pavios ali nessa vela? O que a gente tem ali? A gente tem domínio de força compradora ou domínio de força vendedora? Nenhum dos dois. Nós temos aqui um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, toda vez que um candle ele deixa pavio longo, por exemplo, dos dois lados, o que isso está dizendo para mim, Ana? Existe ali um equilíbrio entre força vendedora e força compradora, ou seja, um momento de indecisão no mercado. Nem compradores estão dominando, nem vendedores estão dominando. E por que é tão importante que você entenda sobre leitura de velas? Porque a nossa assertividade, ela aumenta exponencialmente de maneira assim bizarra quando a gente aprende a surfar a força que está dominando o mercado. Então eu preciso entender qual é a força que está predominante ali para que sempre esteja tomando decisões de entrar em operações a favor dessa força, entende? Então, anota aí, a única força capaz de empurrar o preço do ativo para cima é a força compradora. Pavio na parte inferior, força compradora. Ao contrário disso, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos pavio na parte superior. Pavio na parte superior. O que aconteceu quando a vela deixou um pavio na parte superior? A força vendedora atuou ali e jogou o preço do ativo para baixo, ok? Então, beleza. Basicamente, eu quero que você entenda que não importa a cor do candle, não importa a cor da vela, se apegue apenas ao movimento em que as velas estão fazendo. Combinado? Beleza. Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos imaginar que a vela nasceu aqui num determinado ponto, ok? Subiu, o mercado valorizou pra caramba. E de repente os vendedores vieram com tudo, sangue no olho, e o preço do ativo começou a cair. E essa vela finalizou também verde, porém com um pavio gigante aqui na parte superior. Essa vela, pessoal, diante do que eu acabei de ensinar para vocês agora, ela é uma vela com predominância compradora ou predominância vendedora? Por mais que a vela seja verde, a predominância aqui nesse momento é força vendedora. Lembra que eu falei que pavio tem cor? Então, qual é a cor desse pavio, pessoal? Vermelho. Quando você entende que pavio tem cor e que esse pavio aqui é vermelho, qual é a maior proporção que está dominando nessa vela agora? Força vendedora. Então, vai fazer sentido você entrar em operações de compra quando você vê que quem está dominando o mercado naquele momento são os vendedores?
Não vai. Então, eu preciso entender essa lógica para que eu aumente a minha assertividade. Voltamos agora para falar aqui do lado direito sobre a força vendedora, que é a segunda força que movimenta o mercado. Basicamente, a gente tem alguns tipos de velas que representam a nossa força vendedora, né? E popularmente, geralmente, as pessoas usam a cor vermelha para poder caracterizar essa força vendedora. Quando nós temos um candle estruturalmente de baixa, por exemplo, que ele nasceu aqui num determinado ponto, caiu, né? E ficou basicamente dessa maneira aqui, sem pavio nenhum, o que que a gente tem ali? A gente tem um candle de força, onde a força predominante é a força vendedora. Não temos em nenhum momento ali uma indecisão. Nós temos apenas vendedores atuando a todo vapor. Se eu tenho vendedores atuando a todo vapor, o que que eu vou priorizar nas minhas operações? Operações de venda. Vai fazer sentido entrar com uma compra quando os vendedores estão a todo vapor? Obviamente não. Então, beleza. E aí, o que que acontece? Podemos ter diversos formatos de vela de baixa. Se é uma vela vermelha, é uma vela de baixa, mas não significa que por ela ser vermelha, a força predominante ali é uma força de baixa. Eu preciso entender como que esse candle se movimenta, certo? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um candle que nasceu, beleza? Esse candle, ele nasceu, ficou verde, tá? Veio até onde... Se ele sobe, qual é a única força responsável por jogar o preço de um ativo para cima? Força compradora. Então, o candle, ele nasceu aqui embaixo, tá? E ele ficou verde. Ele subiu, 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 subiu. Veio até um determinado ponto. Força compradora a todo vapor aqui. Compradores agindo, empurrando o preço do ativo lá para cima, fazendo com que o ativo se valorize cada vez mais. De repente, a força compradora começa a sair do game e os vendedores entram com tudo. Qual é a única força capaz de empurrar o preço do ativo para baixo? Força vendedora. E quando os vendedores entram no jogo, o que que acontece? O preço desse ativo despenca. Quando ele despenca, quando ele retrai, ele forma um pavio de máxima, ou seja, um pavio na parte superior. A partir do momento em que ele forma esse pavio de máxima e cai, quando o seu preço de abertura é mais baixo, aliás, quando o seu preço de fechamento é mais baixo do que o seu preço de abertura, esse candle se torna um candle de baixa, representado pelos vendedores, representado também pela vela vermelha. Então, esse candle que era verde ficou vermelho. E ele vai finalizar exatamente com essa estrutura aqui, ó. Preço de fechamento mais baixo que o de abertura e com um pavio gigantesco aqui na parte superior. O que que você vai entender agora? Já que pavio tem cor, Ana, qual é a cor desse pavio na parte superior, pessoal? Esse pavio é literalmente todo vermelho. Por quê? Porque qual que é a única força capaz de empurrar o preço de um ativo para baixo? A força vendedora. Então, os compradores, sim, em algum momento dominaram o mercado aqui quando esse candle estava subindo. Mas a partir do ponto em que eles saem de cena e os vendedores entram e o preço do ativo cai, esquece. Os compradores já saíram do game. Quem manda aqui agora são os vendedores. Então essa vela, simbolicamente falando, tá? É como se esse pavio aqui fosse todo vermelho. Então qual é a força desse candle aqui, pessoal? A força desse candle é 100% vendedora. Então, anota aí, assim como vocês fizeram aqui do lado esquerdo, anota aí também no lado direito a seguinte frase. A única força capaz de empurrar o preço do ativo para baixo é a vendedora. E a força vendedora deixa pavio aonde? Anota aí, força vendedora, pavio na parte superior, ok? Cara, presta muita atenção nisso, porque isso vai assim, ó, dar um salto quântico aí nos seus resultados, beleza? Beleza, mas Ana, tudo pode acontecer durante a formação de um candlestick, concorda? Concordo. E aí, gente, imagina que um candle fez exatamente isso daqui, ó. Ele nasceu, opa, preto não, né, gente? Ele nasceu, veio até um ponto aqui mais baixo, né? Força vendedora atuando, vela vermelha, né? O candle nasce num ponto aqui de abertura, cai, a vela fica vermelha, de repente os compradores vêm com tudo, jogam o preço desse ativo para cima, tá? E aí, num determinado ponto, esse ativo cansa de subir e cai novamente. Essa vela finalizou basicamente dessa maneira aqui, ó.
o preço de fechamento é abaixo do preço de abertura e ela tem um pavio gigante, tanto na parte superior quanto na parte inferior. O que nós temos aqui, pessoal? Um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Se esses pavios aqui tivessem cor, como que estaria isso aqui simbolicamente? Teríamos um gigante pavio aqui em cima de venda, ok? E um gigante pavio aqui embaixo de alta, de compra. Ah, Ana, mas ali no caso o pavio de compra é menor. Então, predominantemente essa vela tem um pouco mais de força vendedora, mas basicamente está bem dividido, entende? E aí a gente tem a última situação, né? Onde nós poderíamos, por exemplo, ter esse seguinte cenário aqui. O candle nasceu, tá? Ele nasceu aqui nesse ponto, beleza? A vela ficou vermelha, 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 força vendedora, vendedora, vendedora atuando com tudo. De repente, os vendedores perdem a cena e os compradores vêm com tudo. Essa vela, pessoal, essa vela, vou até desenhar um pouco mais para cima, ela pode finalizar dessa maneira aqui, ó. Totalmente vermelha. Totalmente vermelha. Mas o que ela tem aqui embaixo? Um pavio na parte inferior. O que é o pavio na parte inferior? O que é o pavio na parte inferior, pessoal? Força compradora atuando com tudo. Então, que cor é esse pavio na parte inferior? Ele é verde. Simbolicamente, ele é verde. Ou seja, essa vela, por mais que ela seja vermelha, ela tem uma predominância de força compradora ou força vendedora? Força compradora, independente da cor dos candles. Cara, se você está entendendo isso aqui, se você está entendendo como fazer a leitura das velas corretamente, você já vai começar a identificar e a entender todos os candles a partir de agora, porque você sabe como eles estão se movimentando e que história eles estão te contando. O que eu quero que você entenda e que você anote aí? Que a sua assertividade, ela está 100% ligada, anota isso, a sua assertividade, ela está 100% ligada à sua capacidade de identificar a força que está dominando e surfar junto com essas forças. A partir do momento que você consegue identificar qual é a força que está dominando e você surfa junto com essas forças, a sua assertividade, os seus lucros serão maximizados de maneira exponencial. Agora a gente vai retratar alguns cenários prováveis que você vai identificar aí, tá, no seu dia a dia, que eu quero que você entenda para que você não faça essa leitura de candle de maneira isolada, beleza? Vamos lá. Seguinte, por que é importante você entender a leitura dos candles? Por que, Ana? Porque eu preciso identificar qual é a força que está dominando e sempre surfar a favor dessa força. A partir do momento em que você entende isso, você precisa entender que todos os dias terão muitas coisas acontecendo ali no gráfico, tá? Todos os dias terão muitas coisas acontecendo ali no gráfico. A primeira coisa que eu quero que você entenda, agora que você já sabe, é que o pavio na parte inferior é força compradora e pavio na parte superior é força vendedora, você vai ter que saber interpretar e associar as coisas. Por exemplo, você sempre vai ter que identificar e fazer um parâmetro de pavio em relação ao corpo. Então, por exemplo, às vezes uma vela está desse jeito aqui, ó. Às vezes eu tenho uma vela de alta que ela tá assim, ó, força compradora, né? Velona aqui de alta. Aí eu tenho aqui, desse jeito aqui, ó, um pavio na parte superior. Pavio na parte superior é o quê? Força vendedora. E eu tenho um pavio na parte inferior, força compradora. Só porque essa vela tem pavio dos dois lados, significa que é uma vela de indecisão? Onde eu tenho equilíbrio de força compradora e força vendedora? Claro que não. Então, sempre você vai ter que basear o tamanho do corpo em relação ao pavio. Se você entende isso, entende que pavio tem cor, como que seria isso aqui, gente? A gente teria vendedores aqui e compradores aqui embaixo. Qual é a predominância dessa vela, gente? É compradora ou vendedora? Compradora. Então, não tem problema, às vezes, uma vela ter pavio dos dois lados, se a predominância ali está deixando claro qual é a força que está evidente, entendeu? Então, muitas vezes você vai se deparar com isso. Ou, às vezes, você pode se deparar também com um candle que, às vezes, está assim, ó. Ele está aqui, ok? É um candle de alta, tá bom? Mas, às vezes, ele tem um mini pavio aqui em cima. Qual que é o tamanho desse pavio em relação ao corpo? Aqui a gente tem o quê? O que é pavio na parte superior? Gente, força vendedora. Mas esse pavio, ele é grande em relação a esse corpo? Não. É um pavio relativamente pequeno. Então,
vocês têm que saber analisar isso, sempre identificando o tamanho do pavio em relação ao corpo para saber identificar a força. Então, lembra sempre da frase, pavio tem cor. E quando você entende que o pavio tem cor, você simbolicamente vai fazer uma associação ali ao identificar o candle de qual que é a força que está predominando naquele momento para que você consiga tomar as decisões. Então sempre façam essa comparação de pavio em relação ao corpo, porque 95% das velas têm pavios, tá? Só que você precisa saber fazer essa análise para você não ficar confuso na hora de interpretar. Quanto maior o pavio a favor da operação que você quer pegar, melhor. Quanto maior a força a favor da operação que você quer pegar, melhor. E quanto mais contrária for a força da operação que você quer pegar, não pegue. Então, por exemplo, agora eu quero que você anote aí algumas observações muito importantes para eu poder entrar nesses pontos que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: jamais utilize apenas a leitura de velas para sua tomada de decisão. No mercado financeiro, a gente tem vários fatores para as nossas tomadas de decisões, para a gente conseguir fazer boas análises. E a gente nunca pode utilizar um fator isolado do outro. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gente está juntando todas as peças ali para chegar a um resultado positivo. Então, você tem que entender que isso aqui que eu estou te ensinando é apenas um plus, é apenas a cerejinha do bolo para que você melhore de maneira muito, muito exponencial os seus resultados, mas não é apenas isso que vai te fazer ter resultado. Então, o que eu quero que você entenda? A leitura de velas é crucial, muita gente não ensina aí fora isso, Isso é conteúdo que a galera cobra caríssimo para ensinar, tá? E o segundo, você sempre vai priorizar fazer a leitura de velas nas áreas de valor, ou seja, nas regiões de entrada, que são zonas de suportes e resistências. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Deixa eu limpar isso tudo aqui para vocês poderem entender. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que aqui, eu tenho uma resistência, beleza? E aqui eu tenho um suporte. Suporte e resistência são zonas de valor, ou seja, são regiões de boas tomadas de decisão. São as regiões onde eu geralmente faço as minhas entradas, concordam? Essa leitura de candles, pessoal, ela tem que ser feita prioritariamente nessas zonas de suportes e resistências, ou em zonas de linha de tendência, ou em regiões de Fibonacci, por exemplo, mas tem que ser priorizadas nessas regiões. Por quê? São nessas regiões que elas têm mais poder, que elas têm mais força. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está querendo entrar numa operação, tá? Você quer fazer uma operação aqui nessa resistência, combinado? E aí você começa a fazer a sua leitura de candles. E aí você percebe que o mercado, antes de chegar na sua região, ele fez esse movimento aqui, força compradora, tá? Força compradora, tá? E força compradora, beleza? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem compradores vindo a todo vapor. Vai fazer sentido você entrar com uma operação de venda nesse ponto contra essa força que está vindo com tudo aqui de trás? Não vai. Então, é por isso que eu tenho que saber identificar a leitura das velas para entender em que momentos eu vou utilizá-las a meu favor, Em que pontos, por exemplo, eu posso, às vezes, tomar uma decisão ou não. Assim eu vou me livrar de várias perdas, entende? Então, aqui, vai fazer sentido eu entrar com uma operação de venda, sendo que a força que está predominando ali é a força compradora? Obviamente não. Qual é a maior probabilidade disso aqui acontecer? É do mercado sair rompendo tudo. Então, o que eu quero? Eu sempre vou priorizar operações a favor da força que está predominando. Tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, pegar um pullback a favor desse movimento, mas isso aí já seria tema para outra aula, tá? Que vai ser na próxima aula que a gente vai falar disso. Mas o contrário também é verdadeiro. Vamos imaginar que eu quero pegar uma operação de compra bem aqui nesse suporte, aqui embaixo, Eu quero fazer uma compra bem aqui nesse suporte, ok? Perfeito. E aí o mercado vem tocar o meu suporte dessa maneira aqui, O que é isso aqui, pessoal? Força vendedora vindo com tudo, próximo a uma área minha de tomada de decisão, próximo ao meu suporte. Vai fazer sentido entrar com uma compra aqui, quando eu olho para trás e vejo que os 2, 3 últimos candles estão indicando uma força contrária à operação que eu quero pegar?
Claro que não. Então, entrar numa operação como essa é dar um tiro no pé. Pode ser que às vezes respeite? Sim, o mercado é um universo de possibilidades, mas a maior probabilidade é que o mercado apenas continue o seu movimento a favor da força que está predominando ali. Então, possivelmente, quando ele entrar aqui nesse ponto, ele vai sair rompendo tudo, tá? Então, eu preciso sempre entender o que está acontecendo antes do preço tocar nas minhas regiões. E é por isso que eu falei lá no início do vídeo que o movimento do preço é muito mais importante do que uma boa região. Então, essa aqui pode ser a melhor região de todas, mas a forma como o mercado chega até essas regiões é muito mais importante para mim do que qualquer outra informação. Quem está entendendo isso? Então, esses movimentos, a leitura de velas, elas devem ser analisadas principalmente nos pontos de tomadas de decisão, que são as zonas de suporte, resistências, linhas de tendência, Fibonacci, por aí vai, beleza? Agora, vamos imaginar que eu quero entrar numa operação de compra, tá? E o mercado vem dessa maneira aqui, ó. Ó. O que que a gente tem aqui, pessoal? O que que a gente tem aqui? Força compradora. Olha isso aqui, olha os candles de alta aqui, pavio na parte inferior, força compradora. Então, quando o mercado vier buscar esse meu ponto aqui, cara, eu vou entrar sem medo de ser feliz, porque o mercado está me dizendo, antes mesmo de chegar na minha região, que existe uma força que está atuando ali, que é a força compradora. E quando ele vem tocar, eu me sinto muito mais segura de pegar esse tipo de operação, porque antes de tocar, ele já me disse que ali existiam compradores atuando, o que deixa a minha análise muito mais assertiva. Quem está entendendo isso? Então, eu nunca vou fazer essa leitura de forma separada, eu sempre vou unir as peças do quebra-cabeça, ok? Outra coisa que eu quero falar para a gente poder fechar essa aula. Analise sempre o cenário como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho ali o mercado numa tendência de alta, ok? Eu vou priorizar as operações em pontos de entrada que favoreçam aquela tendência de alta. Eu também vou utilizar, junto com a leitura de velas, o cenário como um todo. Então, eu nunca vou analisar apenas a leitura de velas. Eu vou analisar a tendência do mercado, eu vou analisar se ali é um ponto de entrada, se é um suporte, uma resistência. Eu vou analisar todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição e apenas pegar a questão da leitura de velas como um plus, como eu falei no início, como uma cerejinha do bolo, tá? Então, cara, pegue essa aula aqui, assista essa aula quantas vezes forem necessárias, tá? Reveja quantas vezes for preciso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão da reversão gráfica, que muita gente me pede, tá? Em times maiores também. Então, fique ligado aqui no gráfico da semana que vem, beleza? No gráfico não, no vídeo da semana que vem, porque eu tenho certeza que, a partir desse momento... Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, gente. Ia finalizar a aula, mas eu quero mostrar uma coisa, peraí. Calma aí. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, olha isso aqui, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Vai ficar longa essa aula, mas não tô nem aí, gente. Eu gosto de dar aula, então vocês que lutem. Meu instinto professora fica aqui falando até amanhã. Olha isso aqui, gente. Eu tô com um gráfico do TradingView aberto, tá? Esse gráfico aqui do TradingView, o TradingView não é uma plataforma, não é tipo de nenhum mercado, nem nada disso. É um gráfico que a gente utiliza apenas para fazer análise gráfica, ok? Não é para operar de fato. No TradingView a gente tem acesso ali a todos os mercados praticamente do mundo e o movimento do TradingView é um movimento muito fidedigno, ou seja, é um movimento do que realmente ocorre no mercado. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Identificarem que os pontos onde a gente tem mais força dessa leitura de velas, tá? São geralmente ali nos pontos de tomada de decisão, por exemplo. Observem aqui nessa resistência. O que aconteceu aqui? A gente teve, ó, um candle de baixa, olha a força vendedora, logo em seguida o mercado despencou. Aí a gente teve aqui, ó, outro candle que indicou força vendedora numa resistência, mais força vendedora, o que aconteceu? O mercado despencou. Aí o que aconteceu? Aqui a gente teve, ó, presta atenção, nesse suporte aqui, onde eu estou marcando, uma força de alta, a partir desse ponto o mercado despencou para cima, quer dizer, disparou para cima, né? Então, vocês vão observar que a leitura de candles é apenas uma ferramenta a mais, e quando você utiliza essas ferramentas nas áreas de valor, elas têm muito mais força. Olha isso aqui, ó, um suporte bem forte aqui embaixo, né? Aqui nesse ponto mais ou menos, ó.
nesse ponto aqui, mercado deixou força de alta e disparou para cima. Então, geralmente, quando eu tenho essas movimentações em zonas de valor, isso é muito mais assertivo, ó. Força vendedora em resistência, mercado despenca para baixo. Força compradora em suporte, mercado dispara para cima. Então, isso é algo a mais para minha tomada de decisão. Eu espero que ajude muito vocês aí no dia a dia de operações, que faça sentido e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, criatura. Se inscreva no canal, deixa seu like e aguarde que semana que vem o Brabo, parte 2. E você não tem roupa ainda para esse evento. Espero você na semana que vem. Beijo de luz, gratiluz e até o próximo vídeo. Fui!